Chegando agora aí, se inscreve aí, futuro e futura advogada. Vamos para frente. Está chegando aí 4 de outubro, aí, o dia da nossa segunda fase do exame de ordem. Estamos já pronto praticamente. Falta pouquinha coisa aí para acertarmos todas as questões, a peça como inteiro e fecharmos com chave de ouro essa segunda fase do exame de ordem aí do 31. Exame da OAB, vamos que vamos. Olha só, a questão agora é a questão número 1 da OAB, do exame OAB 23, tranquilo? Primeira questão, vamos daqui dar uma passagem geral aqui a respeito do que manda o enunciado. Diz aqui José Barbosa, aí dá a data de nascimento de José Barbosa, isso é importante, quando é a data de nascimento, vamos verificar a situação do fato, tá bom? Verificar se ele era menor ou não. Já vai dando pista para nós aí. Então, nascido em 11 de março de 98, ele caminhava para casa após sair da faculdade, por volta das 11 horas, no dia 7 de março de 2016, tranquilo? Quando deparou com Daniel, ex-namorado de sua atual companheira. Ele, com ciúme, tirou uma faca que carregava consigo na sua mochila e desferiu golpes em Daniel, tá bom? Aí Daniel foi levado com a intenção de matar, ele tinha a intenção de matar, com ciúmes. Aí Daniel foi levado para o hospital, pronto atendido, e sendo que 5 dias após os golpes de faca veio a falecer. Aí já no dia 8 de março de 2016, ou seja, um dia após ao fato, né, a ocorrência do fato, que a ocorrência do fato foi 7 de março de 2016, policiais militares informados sobre o fato ocorrido no dia anterior, lógico, vem dizendo aqui, compareceram à residência de José Barbosa e verificaram ali que não havia ninguém em casa. E olharam e viram uma faca por trás do sofá ali, próximo ao sofá, uma faca ensanguentada, uma faca com marcas de sangue, tá bom? E os policiais ingressaram no imóvel e apreenderam a arma branca, que foi devidamente apresentada à autoridade policial. Aí encerra aqui o enunciado. Com base na prova produzida a partir da apreensão da faca, o MP oferece denúncia em face de José Barbosa, imputando-lhe a prática do crime de homicídio consumado. Aí vem a pergunta, letra A. Qual o argumento a ser apresentado pela defesa técnica do denunciado para combater a prova decorrente da apreensão da faca? Justifique. Ora, claramente aqui, claro e evidente, como 2 e 2 são 4, que houve uma prova ilícita, a apreensão da faca foi de ocorrência, foi obtida de uma maneira ilícita. E como tal, prescreve o artigo 157 do Código de Processo Penal, provas obtidas de maneiras ilícitas são desentranhadas dos autos, não vale como prova, como na instrução probatória, ser comprovado aquele meio ali de prova. E também corrobora aí o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que fala que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. E por que foi obtida por meio ilícito? Porque houve violabilidade do domicílio, ok? O domicílio é inviolável, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Porque houve essa inviolabilidade do domicílio? Houve a violabilidade do domicílio, porque o direito é a inviolabilidade domiciliar. Prescreve lá o inciso 11 do artigo 5º, que a casa é um asilo inviolável, ninguém nela pode entrar, senão com o consentimento do morador, aí vem dando as hipóteses. Também não é um direito absoluto. Há as exceções. Consentimento do morador pode entrar quando o morador estiver em flagrante delito, quando houver um desastre e há a necessidade de entrar para salvar alguém lá que encontra-se na casa, ou por motivo
por decisão judicial, isso realizado durante o dia, com mandado de busca e apreensão. Observe que nenhuma dessas hipóteses ocorreu. A casa encontrava-se vazia, não havia morador para dar consentimento. O José Barbosa não se encontrava em situação de flagrante. Observe lá o artigo 302, aquela questão de flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido, tá bom? Poderia ele estar na casa com a faca, encontrar com o objeto? Aí sim, se ele estivesse lá, poderia, mas sendo que ele não se encontrava na casa. Então não fecha as hipóteses previstas do flagrante lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Tá bom? Falando em flagrante a respeito do 302, a questão 04 do exame 22, o anterior, conversamos bastante sobre isso aí. A questão veio bem nesse sentido aí de flagrante previsto no artigo 302 lá, as hipóteses de flagrante. Então aqui, observando então que não pode, porque a prova foi obtida de meio ilícito. Então está aqui a respostinha, vamos ter que colocar tudo isso na prova, tudo e mais alguma coisa, se aparecer aí pensando aí, mas acredito que seja isso mesmo aí, tá bom? Contra a letra B agora, existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de José Barbosa para evitar o prosseguimento da ação penal? Sim, existe sim. Existe a situação que José Barbosa, lembra que nós conversamos lá a questão de data de nascimento, a data do fato, e nós observamos que o José Barbosa é nascido em 11 de março de 98 e a data do fato ocorreu em 7 de março de 2016. José Barbosa faltavam 4 dias para que ele completasse 18 anos. Então, por isso, José Barbosa é considerado inimputável, conforme artigo 27 do Código Penal, que diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, tá ok? Ficando sujeito a normas estabelecidas, no caso, a prevista é o ECA, lá 8.069, a lei 8.069. E o inimputável vai responder por ato infracional e não por infração penal. Ele responde por ato infracional e vai sofrer ali as medidas socioeducativas, semi-liberdade ou até mesmo ficando em algum estabelecimento desse tipo aí. São Paulo tem a Casa, o Rio tem a FEBEM, ou tinha, não lembro se tem ainda. Então ele irá sofrer a chamada medidas socioeducativas, tá bom? Ele tinha menos de 18 anos. Por que isso? O Código Penal trabalha com a teoria da atividade, artigo 4 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha. Artigo 4 do Código Penal, que fala que o crime acontece no momento, aqui artigo 4, tem tanta coisa aqui para ver. Artigo 4, tempo do crime. Teoria da atividade, tá bom? E não do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E realmente foi o que aconteceu. Ele, por mais que o Daniel tenha sido falecido, infelizmente tenha vindo a falecer, logo já quando o José Antônio já possuía 18 anos de idade, não pode ser considerada essa situação, e sim o momento do fato, o momento que ocorreu o homicídio ali, tá, okay? Se ele sobreviver, seria tentativa. Veio a falecer, houve homicídio, sendo que ele era menor de 18 anos, irá responder por ato infracional e respondendo às medidas socioeducativas lá do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Tranquilo? Questão veio bem tranquila, veio para acertarmos aí tanto a letra A quanto a letra B. Tranquilo? Então é essa aí, lembrando da teoria da atividade, doutrinário, lembrando lá dos artigos que nós falamos, da inviolabilidade domiciliar, lá do artigo 5º, inciso 11, lembramos também do artigo 157 do Código de Processo Penal, que fala lá que não pode serem utilizadas provas ilícitas, né, obtidas por meios ilícitos, e foi o que aconteceu, porque houve a inviolabilidade domiciliar, ou, ao contrário, houve a violabilidade domiciliar. Que ocasionou, então, a prova ilícita. Tranquilo? Então, vamos aí que tem muita questão pela frente.
Um abração a todos e a todas e fiquem conosco para as próximas conversas aí. Tranquilo?